Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do verso 14 ao 21. Mesmo assentados como vocês estão, mas com toda reverência, leiamos a palavra de Deus que diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus a sua graça e a sua bênção para este momento de exposição da sua palavra. Senhor amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e o nosso coração. Reconheço, Senhor, as minhas limitações e incapacidade, Senhor, de expor a Tua palavra por causa da sua profundidade. A Tua palavra é muito profunda, muito rica, e eu, Senhor, não estou à altura de explorar toda a profundidade da Tua palavra. Mas eu peço a Ti, Senhor, que pelo Teu Espírito Santo nós possamos compreender o suficiente para que sejamos edificados em Jesus Cristo. Abençoa-nos, pois, eu te peço, no nome dele. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos trata de uma oração intercessória do apóstolo Paulo pelos Efésios, né? Ele ora pelos Efésios. Essa oração ela é composta de 3 partes. Uma introdução, que vai do verso 14 ao 15, onde Paulo apresenta a razão da sua oração, porque que ele está orando pelos irmãos. Depois ele faz duas petições, e ele faz essas petições com objetivos bem definidos. E ele termina a sua oração com uma doxologia, que vai do versículo 20 e 21. Então nós vamos ver a primeira parte, que é a introdução. Se nós pudéssemos ler, e eu espero que vocês façam isso em casa, o parágrafo anterior a esse que nós lemos, vamos perceber que o apóstolo Paulo, que se considerava o menor de todos os santos, ele fala basicamente de 2 coisas. Ele fala da responsabilidade que ele tem como apóstolo dos gentios. Por exemplo, ele vai deixar claro para nós que a ele foi confiada a dispensação da graça para os gentios. Ele tem consciência disso. Ele vai dizer que a ele foi revelado o mistério da salvação dos gentios também. E ele vai dizer que a ele foi dada a graça de pregar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Então, o apóstolo, ele nesse parágrafo anterior, ele fala dessa sua responsabilidade como apóstolo dos gentios que ele era. Depois ele vai falar da responsabilidade da igreja no mundo. A igreja tem uma responsabilidade no mundo que talvez não saiba. E ele vai falar dessa responsabilidade. Ele vai dizer que a igreja deve viver em consonância com o seu chamamento, com
a forma como Deus a chamou, para aquilo que Deus a chamou. E ele diz, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora nos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a igreja, ela é a responsável para disseminar, para espalhar essa multiforme sabedoria de Deus. É a igreja quem tem que fazer isso. É da responsabilidade dela. Que através da igreja essa sabedoria se manifeste aos principados e potestades nas regiões celestiais. Meus irmãos, a grande pergunta, que é a pergunta crucial aqui, é: como é possível a igreja levar a cabo tal propósito? Como é que a igreja pode fazer isso? Será possível fazer se os crentes em cujo coração Cristo habita forem capacitados pelo Pai, através do Espírito, a um crescente conhecimento do amor de Cristo em todas as suas dimensões, para que possam se encher de toda a plenitude de Deus. Só se a igreja tiver um conhecimento perfeito e completo do amor de Cristo, e se ela se encher da plenitude de Deus, ela poderá cumprir essa tarefa que o Senhor ordenou. Diante disto, o apóstolo inicia a sua oração dizendo o seguinte: por esta causa, quer dizer, por esta razão, ou seja, porque eu fui chamado para ser a porta dos gentios e porque a igreja foi chamada para essa tarefa, ele diz: me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, a razão pela qual ele vai orar é pedir que a igreja tenha as condições necessárias para espalhar a multiforme graça de Deus. Essa é a razão. Paulo se coloca de joelhos diante do Pai e ele faz isso como o Senhor Jesus ensinou. E intercede, porque o Senhor Jesus disse que nós deveríamos orar ao Pai, não é verdade? Pai nosso. E ele intercede por aquela igreja, a igreja de Éfeso, que faz parte da igreja de Cristo em toda a terra. Mas a sua intercessão, mesmo que particularmente tenha sido para a igreja de Éfeso, ela também serve para nós. Porque nós somos uma extensão daquela igreja e de todas as igrejas do Novo Testamento, e a responsabilidade daquela igreja em particular é também a nossa responsabilidade. Então essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo ora. E agora nós vamos ver as duas petições que ele faz. Ele pede duas coisas. Estão nos versículos 16 a 19. A primeira petição é que aqueles crentes sejam fortalecidos com o poder de Deus. Essa é a primeira oração, petição deles. Versículo 16, diz assim, 16 e 17. Para que, e eu vou colocar aqui, o Pai, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda aos Efésios, que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, a primeira petição dele, meus irmãos, é que aquela igreja seja fortalecida com poder. Essa é a primeira petição. Meus irmãos, quando o pecador se converte, Cristo vem habitar no seu coração através do Espírito Santo. Nós sabemos disso. Mas é possível, meus irmãos, que o crente viva como se essa habitação de Cristo não fosse real. Essa é a grande questão aqui. Por isso que ele pede para que Cristo habite no coração dos crentes.
Mas nós nos perguntamos, e Cristo não habita no coração dos crentes? Habita. Todos aqueles que se converteram realmente ao Senhor, o Senhor habita no coração deles através do Espírito Santo. Mas muitos vivem como se Cristo não habitasse. Por isso Paulo ora para que Deus, que é rico em misericórdia, bondade, sabedoria, conceda aos efésios, sejam fortalecidos pelo Espírito na convicção de que Cristo habita neles. Porque muitas vezes, meus irmãos, parece que Cristo não habita em nós, né? Parece que Ele não habita. Agimos de tal maneira como se Ele não habitasse dentro de nós. Essa convicção da habitação de Cristo só é possível se a base for o amor do Senhor, o amor de Cristo. Por isso o apóstolo diz, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Arraigados e alicerçados em amor. Então essa é a primeira petição. É para que eles sejam fortalecidos de maneira que a habitação de Cristo no coração deles seja algo real. Que haja essa convicção. A segunda petição, que eles conheçam o amor de Cristo. Veja o que é que diz o versículo 18 e 19. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, Paulo ora para que os efésios conheçam o amor de Cristo, mas ao mesmo tempo ele diz que esse amor excede todo o entendimento. Mas ele ora para que eles conheçam o amor de Cristo. Ele usa aqui várias palavras, né? Ao usar as palavras largura, comprimento, altura e profundidade, o apóstolo, além de ressaltar a perfeição de Cristo, porque isso dá a ideia de um cubo perfeito, ele ora para que os efésios conheçam o amor de Cristo em toda a sua plenitude. É a forma de ele dizer isto, ou como ele completa, ser tomado de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo de forma profunda, de forma completa. Esta é a oração do apóstolo. Para o apóstolo, meus irmãos, conhecer o amor de Cristo significa conhecer a Cristo. Mas conhecer a Cristo de forma experiencial. Conhecer a Cristo na experiência, na vida, no dia a dia. Nesta mesma carta, ele exorta os efésios dizendo o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Não é um amor meramente intelectual, é um amor prático. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Esta é a exortação dele. Não tenho dúvidas que a oração do apóstolo Paulo é para que os efésios possam dizer como ele dizia. Não tenho dúvida. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Conhecer a Cristo na dimensão que o apóstolo Paulo quer que aquela igreja conheça, é que eles possam dizer isto: eu não vivo mais. A minha vida perdeu completamente o sentido para mim mesmo. Eu vivo para Cristo, Cristo vive em mim. Isto é conhecer o amor de Cristo na sua profundidade, na sua completude, na sua inteireza. É alguém que pode dizer: Paulo deixou de existir. O meu eu é mortificado. Eu crucifiquei o meu eu com Jesus. Ele ora para que os crentes, meus irmãos, conheçam esse amor de Cristo.
É por isso que eu disse que às vezes a gente pensa, mas não parece que Cristo habita em você. É um crente em Jesus, mas não deixa transparecer isso, não parece que Jesus está lá habitando nele. A prática não diz isso. A prática mostra outra coisa bem diferente. E ele termina a sua oração com uma doxologia. Doxologia é uma oração, uma parte da oração em que se exaltece, se enaltece, se exalta, aliás, exaltece não, se exalta, se enaltece o Senhor Jesus, ou a Trindade, ou o Senhor. E ele diz assim: ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aí ele diz: a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa é uma doxologia belíssima que o apóstolo faz. O apóstolo termina a sua oração enaltecendo o nome daquele a quem ele está pedindo, que é o Pai Celestial. O Deus único e verdadeiro, Deus santo, misericordioso, e como diz o salmista, assaz benigno. Ele termina enaltecendo esse Deus. E como o Senhor Jesus ensinou, no término de sua oração modelo, Jesus ensinou que a nossa oração, aquela oração modelo, terminaria assim: porque teu é o reino, né? O poder e a glória para sempre. Amém. Como o Senhor Jesus ensinou dessa forma, Paulo glorifica a Deus do mesmo jeito. Deus Todo-Poderoso, convicto de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Ele sabe que pode pedir a Deus, porque Ele é todo-poderoso para isso. Esta é a exposição do texto. O apóstolo ora por aquela igreja. Meus irmãos, algumas considerações para nós encerrarmos. É notável, meus irmãos, notável a preocupação do apóstolo, que também era pastor, pelos crentes da igreja de Éfeso, e por extensão por nós também, mas com o crescimento espiritual daqueles crentes. Não há em nenhum momento na oração uma petição para que Deus dê a eles coisas, não é? Bens materiais. Não há. Ele nem pede para que Deus os guarde das perseguições que porventura viessem a acontecer. Ele nem pede. Porque, meus irmãos, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo, da habitação de Cristo em nós, da presença de Cristo em nós, essas coisas são coisas de só menos importância. A parte mais importante para nós, meus irmãos, é a nossa vida com o Senhor. É como nós a vivemos. Essa é a parte mais importante. O resto são detalhes, são coisas desta vida que vão passar. Mas essa presença do Senhor em nós não vai passar. Ela não passará. E é a presença de Cristo, é a habitação de Cristo, é o amor de Cristo em nós que dá todo sentido à nossa vida. Todo sentido. Na oração ele pede: habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, enraizados e alicerçados em amor. Meus irmãos, o amor de Cristo já nos foi dado. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, diz que ele foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. O amor de Cristo já nos foi dado. A oração dele, do apóstolo, é para que esse amor não esteja apenas nas nossas mentes, mas nos nossos corações. Vejam, interessante, Paulo olha para nós através de duas metáforas que são significativas.
Ele diz, ele olha para nós como se nós fôssemos uma árvore. Porque ele diz assim, olha, estando vós arraigados. A palavra arraigado é a palavra enraizada, radicados. Arraigados em amor. E ele usa também a metáfora de um edifício. Porque ele diz, estando vós alicerçados, fundamentados em amor. O amor de Cristo em nossos corações, meus irmãos, é quem vai fazer com que nós também possamos amar os nossos irmãos. Sem esse amor de Cristo em nossos corações, o nosso amor pelos irmãos torna-se muito mais um interesse do que propriamente o amor. Arraigados e alicerçados em amor, dá-nos a ideia de que conhecer o amor de Cristo não se trata de uma atividade puramente mental, como eu já falei, mas de um conhecimento experiencial, conhecimento do coração, conhecimento de Cristo no dia a dia, ou seja, conhecimento que influencia todas as atividades internas e as expressões da vida. Se o amor de Cristo não mover essas coisas, se o amor de Cristo não influenciar todas essas coisas, nós estamos longe dele. Ou o amor de Cristo influencia aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos, Cristo ainda não habita em nós. Não habita. Um conhecimento que envolve todas as faculdades do coração e da mente. Eu tive a oportunidade de ler um livro, mas já faz alguns anos, do bispo anglicano J.C. Ryle, chamado Santidade. Depois que eu li esse livro, eu pude compreender uma série de coisas. Porque aquele homem era um homem santo e vivia uma vida diferente, bem diferente. Ele escreveu um livro há século retrasado, mas parece que o livro foi escrito para hoje. Ser crente não é ser religioso, meus irmãos. Não é. É muito mais do que isso. É muito mais, mas muito mais do que isso. Ser crente é realmente ter a Cristo habitando no nosso coração e regendo toda a nossa vida. Porque se Ele não reger a nossa vida, nós a regemos. Ou Cristo rege, ou nós somos que regemos a nossa vida. Não se trata de ativismo religioso ou de religiosidade, mas se trata de Cristo, Cristo em nós. Basicamente, esta é a oração do apóstolo. Hoje de manhã nós falamos algumas coisas parecidas com essas. Mas porque essas são as coisas que têm perturbado o meu coração. Essas são as coisas que têm me motivado, impulsionado a falar delas. Que ou Cristo é na nossa vida, meus irmãos, o centro, ou nós somos o centro. Só pode ter um. Ou Jesus manda, ou nós mandamos. Se você puder dizer que Jesus é que manda, então tá bom. Ótimo. Esse é o momento para que nós possamos fazer uma reflexão. Nós possamos pensar, refletir e ver se nós mandamos na nossa vida ou Cristo manda. Quem é que manda? Que Deus, meus irmãos, nos abençoe e nos faça ver essas coisas, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo.
Eu já posso afirmar a vocês duas coisas. Sem oração e leitura da palavra, essas coisas não vão acontecer. Não tem jeito. Sem oração e sem leitura da palavra, você vai continuar mandando, viu? E não Jesus. Que Deus nos dê a sua graça.